Olá, bom dia, tudo bom, turma? Nossa aula de hoje, dia 15 de março, né? Português 700. Nós estamos no capítulo 2 do módulo 1, da página 51, tá? Na página 51 nós vamos iniciar com o uso do dicionário, estrutura do verbete, como vocês estão vendo aí. Aqui, quem nunca usou um dicionário, né, você precisa pegar para entender essa estrutura do exercício. Ele coloca aqui o exemplo de uma palavra, um verbete de um léxico, né? E daí a gente precisa entender essa estrutura de um verbete de dicionário a partir do momento que a gente explora cada um desses elementos apresentados aqui. Então, se você tiver um dicionário, é bom acompanhar essa aula olhando para o dicionário, que é o momento que você vai encontrar no dicionário informações de uma forma diferente, seja elas, né, num item listado, seja ela na língua usada para explicações, como manusear, conhecer essa ferramenta de consulta que é tão importante para o desenvolvimento da nossa língua portuguesa, né? Lembrando que o dicionário é ao mesmo tempo um tipo de livro, mas é um tipo particular de suporte da escrita, né? Ele é um gênero de discurso. Em ambos os casos, tanto o suporte como o gênero de discurso, um tipo particular, né, é um artefato da cultura da escrita com o qual precisa a gente conviver para conhecer de fato e para usar com proveito. Afinal, ninguém se interessa, né, por um dicionário se não tiver alguns por perto, nem souber para que servem, como se organizam ou como podem ser usados. Por isso é importante o próprio dicionário e o seu uso. É por isso que vai na lista, né, de material dicionário. E não apenas as palavras que eles guardam e descrevem, né, devem ser objetos de ensino durante muito tempo na escola. Então, o texto, né, da página 51, ele vem trazendo o verbete e aí ele vem dando essa orientação. Aqui, a palavra é língua, né, ela é chamada de cabeça ou entrada do dicionário, né? Por isso que ela vem sempre em negrito. A palavra que está dentro do parêntese, né, ela vai dar conta da palavra, né, separada em sílaba, né? Essa significação S.F, ela está te dando a classificação da palavra, né? Então você tem aí substantivo feminino, e aí ela começa com os números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que tem 5 formas, né? E aí eu tenho uma maneira, são 5 acepções, são 5 sentidos, né, que são organizados por esses números. Então, qual é o sentido da língua? Como órgão muscular. Qual outro sentido da língua? Qualquer coisa que se lembra de forma desse gênero. Qual é o outro sentido da língua? Como sistema de símbolos convencionais. Qual outro sistema? O léxico e a gramática, e assim vai, né? Então, esse capítulo que nós estamos iniciando, que vai falando sobre a água, o planeta, ele vem com esse exercício, e aí vem o trabalho da construção, né, do que vocês precisam resolver. Aqui ele pede também, olha, ele vai te dando um exemplo nesse exercício, né, mais uma vez, ó, cabeça, né, a construção da pronúncia, verbo, aqui a mesma coisa, espião, substantivo masculino, ele separado, né, a separação de sílaba, separação de sílaba. Então ele vai te dando as informações necessárias em relação à construção dessa língua, né? Então o dicionário, o verbete de dicionário, né,
ele inicia com essa cabeça, ou a entrada do verbete. Ele pode ser apresentado por essa separação silábica, como eu mostrei para vocês no outro, ou, né, vem as acepções de entrada, a área de conhecimento que ela é empregada, as explicações, as entradas também como classe e gênero, nesse caso aqui verbo e aqui substantivo masculino. Se é singular, se é plural, vai aparecer, né, o som, aqui nesse caso é o som, né, o som da letra encontrada e as formas como elas são trabalhadas. Logo em seguida, né, tem a sua orientação, eu inicio com verbos regulares e irregulares e o poema Mar, né, do Sérgio Caparelli. E o exercício pede para que você encontre dentro do poema e explique o título do poema, né, se ele é lírico, qual é o eu lírico desse poema, como é que ele está composto em diferentes ações, as descrições, e ele vai perguntando, né, em que ações estavam acontecendo ou já haviam terminado, né? Por quê? Porque nós vamos começar a falar em verbo. Eu postei um link também sobre verbo para vocês assistirem, né? E ele começa a falar sobre, né, a forma verbal do texto empregado, né? Então a gente vai observar que tem prosopopeias, tem verbos usados, né, com verbos de ações, verbos do presente do indicativo, né? Vamos observar aqui que o título ele vai com mar, né? O mar, né? Ele acontece numa região, num determinado lugar, né, à beira do mar, né? Qual é o sentido desse o mar, né? E ele vai começando a fazer essa análise do texto, né, a partir dessa construção, né, do verbo. O verbo é o centro da oração, né? É o centro da estrutura do texto. Aqui ele começa a trabalhar, né, com dois verbos, o verbo rosnar e o verbo mostrar, em tempos diferentes, né? E as conjugações. Então é possível você concluir aqui que os radicais não mudam, né? Olha aqui, rosnar, vai ter um N, observe que ronar vai o N vai ter o N, né? A mesma coisa em relação ao presente do indicativo em relação ao presente do pretérito. O que não vai mudar? Não muda o radical. Mas a flexão que segue, né, não é o mesmo padrão. E os verbos que têm esse padrão, que não mudam esse padrão, eles são os verbos regulares. Os verbos que mudam o padrão são os verbos irregulares. A gente vai entender isso. Então, você tem a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Então, nós temos que observar exatamente isso, que o verbo regular é o verbo que, quando conjugado, não apresenta alteração no radical. E as suas desinências seguem um modelo de suas respectivas conjugações, né? Então, é interessante a gente observar isso. O verbo irregular, nós vamos ver mais adiante, ele vai ter a sua conjugação, mas quando conjugado, ele não segue o modelo da conjugação inicial. Ele segue alterações nos radicais, né? E nas terminações também haverá uma modificação. Então, aqui no quadro, ele mostra dois verbos da primeira conjugação, terminado em AR, e aí ele vai te mostrar que as terminações do pretérito perfeito do indicativo, mesmo sendo verbos diferentes, as desinências são iguais, ó, aeste, ou, amos, astes, aron, ó, ambos, as, e ão. Observaram que no presente do indicativo, o verbo rosnar e mostrar no presente do indicativo, as terminações são iguais, o radical não muda, não houve mudança no radical, né? Aqui também não houve mudança no radical. Então, essa é a distinção do meu verbo regular, né?
Se nós formos observar no verbo correr e caber, que é o próximo, ó, correr e caber, vamos observar o seguinte, que há uma mudança aqui, né? Correr, eu tenho a conjugação, né, na segunda conjugação, terminando em R, o radical até o segundo R, aqui tudo bem, ó. Beleza, termina no... tudo é radical. Agora eu tenho caber, né, que é da segunda conjugação. Segunda conjugação, segunda conjugação. O exemplo anterior, primeira conjugação. Na segunda conjugação, o verbo caber, ó, já, ó, é CAB, né? A radical vai aqui. Já mudou aqui, ó. Ele mudou para O. O A passou para O. E no presente do indicativo, há uma mudança considerada, né? Considerada. Então, o que que acontece? Eu tenho mudanças nos radicais, né? E mudanças nas desinências. Corri, ó, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, coube. Então, o final do verbo mudou também. Então, se eu tenho mudança na conjugação, ou seja, no modelo da sua representação no radical e nas terminações, nas desinências, os meus verbos são verbos irregulares, tá? Verbo regular não muda radical nem as desinências verbais. Na hora que eu for conjugar, nos tempos vai ser a mesma coisa. O verbo irregular, o radical, ele muda, né, conforme a conjugação. Além disso, o verbo, observa que o verbo correr, né, você vai encontrar repetições do correr, mas quando você apresenta, vai verificar o radical e as terminações do verbo caber, o verbo caber tem diferença. Então, são verbos irregulares. O verbo irregular, quando conjugado, não segue o modelo da sua respectiva conjugação, que é a segunda conjugação aí, né? E na página 56, ele traz outro exemplo, né? Então, nós temos verbos irregulares aqui, flexionados no tempo do pretérito perfeito, do presente, futuro do presente e do modo de indicativo. Saber e dar. A mesma situação, ó, pretérito perfeito, presente, futuro, pretérito perfeito, presente, futuro. Aqui o verbo ir, ao mesmo tempo, pretérito, presente, futuro, pretérito perfeito, presente, futuro, né? Todos eles, se você observar, né, olha aqui a desinência e, a desinência ei, a desinência ei, aqui ou, darei, rei, aqui rei, né, erei, né. Então você tem uma mudança, uma perda, uma diferença da desinência verbal com o radical. O radical do saber até o B, o do dar é o D, né? E aí você tem uma mudança, portanto, são verbos irregulares. O verbo ir é a mesma situação. Olha, o ir, então, é uma diferença total, né? O radical é diferente, as desinências verbais são diferentes, radical é diferente, desinência verbal é diferente, pedir, radical diferente, desinência diferente, completamente diferente, né? Muito diferente. Na página seguinte, ele vai te dar uma quadrinha, né? Pombinha branca, que está fazendo, lavando roupa do casamento, a roupa é suja, é cor de rosa, a pombinha branca é preguiçosa. E aí ele vai pedindo para que você observe, né, de que tema a cantiga traz, quais são as formas verbais, né? As formas verbais eu tenho aqui está, fazendo, né? Lavando, que é o verbo ser. E essas formas verbais, né, são para o infinitivo. O que a gente tem? Estar, né, é o estar, que é verbo irregular. Fazendo, né, observa aqui, ó, fazendo, né, é o verbo fazer, então é irregular. Lavando
Lavar é regular. O é o verbo ser, que é um verbo irregular. Porque se você for observar nas conjugações, né, esses verbos são está fazendo, é o verbo auxiliar, o estar, no tempo presente do indicativo, né? Aqui, ó, você pode perguntar para mim, pô, Misa, mas e aí esse está? Né, ele não está acompanhando o fazendo? Tá. Ele é um verbo auxiliar aqui nesse caso, né? E aí, na discussão do exercício, ele vai pedindo, né, qual é o verbo principal dessa locução. Né? O verbo principal é fazer, né, na forma nominal do gerúndio, fazendo. E os verbos que formam essa locução são regulares ou irregulares? É claro, né, o verbo estar e o verbo fazer, eles são verbos irregulares. Né? A forma verbal e a locução, ela pode ser substituída. Estar fazendo por fazer, né? E aí eu tenho outros exercícios aqui da página 59 para você responder. E eu quero falar sobre isso aqui. Na aula passada, o pessoal do presencial, né, definiu alguns temas de pesquisas e uma campanha. O pessoal do online não está envolvido nessa atividade. Online não. Por quê? Porque eu tenho uma outra atividade para o online, que eu dependo da entrega do presencial. O que o presencial fizer, o online vai ter uma sequência dessa atividade, entendeu? Então é uma sequência de atividades. Nós vamos fazer um mural, né, a respeito disso aqui. Então, primeiro eu preciso receber do presencial, que vocês vão entregar para a professora Gabi, e depois do presencial passar para, né, a atividade do online, que aí eu vou conduzir o exercício, tá? Então a nossa aula já está gravada. Quem não tem livro, eu vou pedir para a professora Gabi projetar um exercício no quadro. Vocês vão copiar esse exercício, né, projetar aí na tela, vocês vão copiar o exercício e vão respondê-lo no caderno. Quem está com o livro, responde o exercício do livro. Quando você tiver o seu livro, você já tem a orientação no planejador e no Proesc, aí você vai fazer novamente a sua atividade. Não vai poder deixar de fazer o exercício do livro não, tá? Beijo, beijo, estou atenta ao movimento de vocês. Até.